Olá, queridos irmãos, que alegria estar com vocês em mais um programa Encontro com a Esperança. Hoje leremos a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 2, assim diz o texto da palavra do Senhor. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. No versículo citado acima, reter no grego significa literalmente segurar, deter, não soltar de jeito nenhum, não permitir que escorra. Paulo diz que eles precisam segurar a palavra, que eles têm que reter o evangelho, que eles precisam guardá-lo. Este guardar não é de qualquer jeito, é de forma tal como ele o pregou. O evangelho não pode ser adulterado, não pode ser açucarado, não pode ser misturado nem adocicado. Há partes no evangelho bem duras e salgadas, e por isso Paulo diz que o evangelho deve ser preservado. A palavra pregar nesse versículo quer dizer tal como foi evangelizado. Paulo quer dizer que não se deve querer mudar o evangelho, diluí-lo ou adaptá-lo ao que achamos que possa ser certo. Não devemos apresentá-lo de maneira que agrade ao mundo, mas ele deve ser mantido exatamente da forma como foi pregado. Lembrando-se dos 4 conceitos básicos que devem ser apresentados quando evangelizamos alguém, existe um Deus santo e criador de todas as coisas. O homem criado por esse Deus pecou e se tornou merecedor de sua ira, porque se Deus não satisfizesse sua ira, ele não seria justo. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, se fez homem sem deixar de ser Deus, viveu uma vida de perfeita obediência para conquistar a justiça do seu povo e, em obediência passiva, pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. Ressuscitou para vindicar-se como Deus que tem poder sobre a morte. O quarto e último conceito ensina que, depois de tudo isso, é necessário que o pecador se arrependa de sua vida de pecado e que ele creia que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho que nos leva ao céu. E se o pecador se arrepender e crer, será salvo, justificado, reconciliado, adotado, perdoado, lavado de todos os seus pecados. Esse é o evangelho. Não precisamos de outro. Não precisamos adulterá-lo nem açucará-lo. Não precisamos mostrar para o mundo que somos vitoriosos só para chamar a atenção. O que o mundo precisa é do verdadeiro evangelho. O evangelho que salva é o evangelho de Cristo. Isso é tão importante que Paulo, escrevendo aos Gálatas, dá a eles uma reprimenda muito forte. Ele planta as igrejas da Galácia e os judeus recém-convertidos, entre aspas, vêm e dizem que para ser salvo o evangelho não é suficiente. O cristão também tem que circuncidar-se. Paulo se revolta com os Gálatas, escreve a eles uma advertência muito forte, que está em Gálatas 1, 6 a 9, que passo a ler. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, eu fico perplexo com a soberania de Deus, sabe por quê? Porque Paulo disse que ainda que viesse um anjo do céu pregando outro evangelho, ou até ele mesmo, ou outro dos apóstolos, deveria ser considerado maldito. 17 séculos depois, aparece um louco nos Estados Unidos dizendo que um anjo desceu do céu e deu a ele um novo livro, um novo evangelho. E a Bíblia já apresentava esse fato escrito e o que se deve fazer com relação a isso. O que esse texto de Gálatas diz é muito sério. Nós devemos levar o evangelho a sério. Ele precisa ser preservado, guardado e retido. Paulo ficou perplexo com os Gálatas, pois se deixaram seduzir por outra coisa além do evangelho. E ele afirmou que essa era uma perturbação que não vinha de Cristo. Quantas vezes você já quis açucarar o evangelho? O pecador precisa entender que há um Deus santo, que existe céu e inferno, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, saber que Jesus morreu na cruz e que só ele pode mudar a vida do pecador. Não podemos esconder nem adulterar o evangelho. O centro da mensagem das Santas Escrituras não é angariar lucros com a teologia da prosperidade. O homem natural quer dinheiro mesmo.
Ele dá mais na igreja pensando que vai ganhar mais, mas se ele não se arrepender, ele irá para o inferno, cheio de dinheiro no bolso, porque não creu em Cristo Jesus. Não podemos brincar com esse tipo de coisa. Vemos nos dias de hoje teologia de confissão positiva, em que se declara, ordena e decreta coisas para Deus. Que loucura! Quem faz isso não entendeu nada e não sabe de nada sobre o verdadeiro evangelho. Vemos hoje semipelagianismo, teorias deste mundo, feminismo querendo entrar na igreja, e você que diz que é crente está abraçando tudo que é ismo e deixa de olhar para esse livro lindo, maravilhoso, a Bíblia, a palavra de Deus, que te apresenta quem é Deus, seu caráter e suas bênçãos maravilhosas. Agradeço a Deus, irmãos, por ter trabalhado no início do meu ministério em um lugar onde aflorava o liberalismo teológico e ético, porque nós tínhamos que firmar posição e dizer, a Bíblia diz assim e ela é a palavra de Deus. Nós temos que marcar posição, meu irmão. Até onde você está disposto a ir por causa do evangelho de Jesus? Qual evangelho é o seu? É o evangelho açucarado? É o evangelho de quem não quer ficar mal com ninguém? É o evangelho de quem convive com um colega de trabalho por anos e esse colega está caminhando para o inferno? E você está tão preocupado com a sua posição e com o seu salário e com sua personalidade que você deixa aquela alma perdida e miserável debaixo da ira de Deus e não tem coragem de falar para ela que Deus providenciou a solução para todos os seus problemas e essa solução se chama Jesus? Devemos preservar o evangelho, retê-lo, agarrá-lo, não devemos deixá-lo. Ele tem que encher nossa alma, vazar por nossos poros, transbordar em nossa vida. Você está mais preocupado com a sua reputação ou em manter a pureza e o caráter do evangelho de Cristo? O seu evangelho é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho deve ser preservado. Fique firme no evangelho, porque Jesus te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Que você não abra mão do evangelho.